Minha querida aluna, meu caro aluno, continuando nosso curso de processo civil, a gente vai falar da comunicação dos atos processuais, das posições gerais, que são apenas a apresentação do tema, e vamos entrar em citação. É uma aula grande, nós vamos passar em 2 momentos por ela, vão ser 2 partes, e vamos logo de cara conversar sobre o nosso ponto. Quando a gente fala na comunicação dos atos processuais, o que a gente vai estudar nesse ponto são 4 situações: a carta, a citação, a intimação e a notificação. A ideia desse primeiro quadro, desse primeiro slide, não é a gente, nesse exato momento, separar um de cada um, mas ter você a ideia de que são 4 palavrinhas distintas. O que eu vou falar agora, sem nenhuma preocupação de anotar. Na carta, é quando o juiz de uma comarca remete ao juiz de outra comarca a prática de um ato. Ou o tribunal pede ao juiz para praticar um ato. Ou a justiça de um país pede à justiça de outro país para praticar outro ato. Portanto, é uma comunicação dentro do Poder Judiciário. Na verdade, a única coisa que eu queria agora não é especificar as cartas. Daqui a pouquinho a gente vai fazer isso. Mas é chamar a atenção de você que as cartas significam o quê? Comunicações dentro do Poder Judiciário, entre poderes judiciários. A citação é uma comunicação que você faz ao réu interessado, para que ele venha integrar a relação processual e, portanto, para que ele possa exercer o seu direito de defesa. A intimação é quando você vai comunicar a uma pessoa, a alguém, e é engraçado que o texto do Código de Processo Civil fala em alguém, porque a intimação pode ser para a parte, pode ser para a testemunha, pode ser para o MP, pode ser para o perito, pode ser para o serventuário da justiça, pode ser para o oficial de justiça, pode ser para o defensor público, para que ele venha fazer algo, para que ele venha praticar algo. Essa é uma expressão um pouquinho mais complicadinha no primeiro momento, mas daqui a pouco vai ter aula de intimação, a coisa vai ficar mais clara. E finalmente nós temos a notificação. Ela não está prevista no CPC. O CPC cita. No decorrer do caminho ele vai citar, mas ele não explica. E a gente vai ter que conversar sobre notificação, que é quando você comunica a alguém um ato, mas para que ela não pratique nada. Na notificação você não visa que ela pratique nada. Você apenas notifica a ocorrência de algo. É apenas um comunicado, sem a realização de a prática de um ato. Porque se ela for praticar um ato, aí eu caio aonde? Eu caio na intimação. O que é importante é salientar que a carta vai ocorrer entre entre juízes, ou seja, entre tribunais, entre órgãos do Poder Judiciário. Enquanto que a citação, intimação e notificação não. Ela vai atingir parte, interessados. No caso da intimação, pode atingir terceiros, pode atingir testemunhas, pode atingir peritos, a mesma para notificação. Beleza? Vista a apresentação, vamos começar a conversar sobre cada um dos artigos. Vamos para o artigo 236, dizendo assim: os atos processuais serão cumpridos através de quê? De ordem judicial. Então, nosso primeiro ponto de partida é uma coisa até um tanto quanto óbvia, que o ato processual é cumprido por ordem judicial. Não há sentido imaginar numa prova que a ordem vai ser dada pelo MP, que a ordem vai ser dada pela Defensoria Pública. Não faz sentido. A ordem só pode vir da onde? Do juiz. A ordem só pode emanar do juiz. Beleza? Então, nosso primeiro ponto é esse. Os atos processuais serão cumpridos por ordem judicial. Maravilha? Vamos lá. Agora, é uma coisa interessante. O 236, a partir de agora, ele começa a falar das cartas. E aí é uma questão de organização do código. Ele fala de carta agora, depois ele volta a falar de carta num ponto próprio, onde ele vai detalhar. Então, como a gente está seguindo a ordem do CPC, aqui nas disposições gerais eu já falo de carta. Depois que eu falar nas disposições gerais de carta, eu volto e na aula seguinte a gente vai falar de citação. A gente vai continuar falando de citação. Então, eu apresento carta, terminou carta, eu sigo na ordem do código e vamos falar de citação. Aí, na próxima aula, a gente vai falar de carta. Aí, depois de carta, intimação. Tá bom? Essa confusão se dá pelo CPC, porque ele fala aqui de carta, depois ele repete carta dentro de um capítulo próprio. Como a gente está seguindo a ordem, falamos um pouquinho de carta, falamos de citação, depois a gente volta a falar de carta.
Então vamos para o artigo 236, para o primeiro, que diz assim: será expedida a carta para a prática de atos fora dos limites territoriais do tribunal, da comarca ou da seção ou das subseções judiciárias, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. Então, devagarzinho. O que é carta? Eu já tinha dito a vocês, entre órgãos do Poder Judiciário. Então, quando um tribunal, um juiz de uma comarca, de uma seção judiciária ou de uma subseção, ele quer que um ato seja praticado aonde? Por um outro tribunal, por uma outra comarca, por uma outra seção ou por uma subseção. Então, por exemplo, o juiz de Campina Grande quer que uma citação, ou ele entende que uma citação tem que ser feita em Porto Alegre. Por quê? Porque são 5 réus no processo e um dos réus mora em Porto Alegre. Então, o juiz de Campina Grande envia uma carta para Porto Alegre. Isso é a carta. Você quer que o ato seja praticado em outro órgão do Poder Judiciário. Então, é de um órgão do Poder Judiciário para outro órgão do Poder Judiciário. Beleza? Vamos lá. Preste atenção aqui. Quais são as cartas que podem ser expedidas? Quando eu penso nas cartas, quais são as salas que podem ser expedidas? Eu tenho carta de ordem, eu tenho carta precatória, eu tenho carta rogatória, eu tenho carta arbitral. Vamos devagarzinho, se não quiser anotar não precisa, daqui a pouquinho vai aparecer um esquema para as cartas, tá bom? Mas já citando, eu tenho carta de ordem, carta precatória, carta rogatória, carta arbitral. Vamos falar da carta de ordem. A carta de ordem você vai ver aqui. O tribunal poderá expedir carta para juízo a ele vinculado, se o ato houver de ser realizado fora dos limites territoriais do local de sua sede. O que é isso? O tribunal vai requerer a um juízo que se pratique um ato processual. Então, imagina o seguinte, o processo está correndo no tribunal. E o que o tribunal precisa? Que o juiz pratique um ato processual dentro desse processo. Exemplo, é um mandado de segurança que está aqui no tribunal. E o juiz precisa intimar uma testemunha. Ou melhor, testemunha não, porque não tem mandado de segurança, ficou um péssimo exemplo. O juiz precisa intimar um órgão público para que apresente informações. Então, o que o tribunal faz? Ele vai requerer ao juiz que faça essa intimação. Então, o tribunal requer ao juiz que peça aquele órgão para apresentar uma documentação, por exemplo, para apresentar um processo, para apresentar um documento e por aí vai. Então, vai do tribunal para o juízo. Isso a gente chama de quê? Carta de ordem. A carta de ordem tem sempre a ideia de uma hierarquia. A carta de ordem tem sempre a ideia de uma hierarquia. É o tribunal encaminhando ao juízo. É o tribunal encaminhando ao juízo. Por isso que a carta de ordem tem sempre a ideia de uma hierarquia. Quando a gente pensa na carta de ordem, a gente vai pensar sempre na figura de uma hierarquia. Portanto, é de cima para baixo. É do tribunal para o juízo. A carta de ordem funciona assim. O tribunal requer ao juiz que se pratique um ato. Todas as demais cartas têm a ideia de ser horizontais. Você está entre juízes de mesma categoria, de mesmo nível. Na carta de ordem, não. A carta de ordem tem a ideia de uma verticalização. É do tribunal para o juízo, sempre de cima para baixo. É assim que funciona a carta de ordem. Beleza? Vamos continuar. Cada vez mais, como você está vendo no processo, a ideia é dar uma dinâmica ao processo. Como é uma dinâmica ao processo, a ideia é de que os atos processuais, eles podem ser praticados como? Os atos processuais podem ser praticados por videoconferência ou qualquer outro recurso tecnológico de transmissão de som e imagem. Então, cada vez mais a ideia é de que você pode praticar atos processuais por videoconferência, você pode praticar atos processuais por recurso tecnológico de som e imagem, sempre em tempo real. Se aquilo pode ser feito em tempo real, você vai usar. Então, se durante muito tempo... Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor?
Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso super competitivo do TJ de São Paulo 2017? Então convido vocês a acessarem lacconcurso.com.br, que eu tenho certeza absoluta que você vai fazer um investimento certeiro na sua vida. Garanto para vocês, se vocês assistirem todas as nossas videoaulas, seguir a nossa sequência de aulas, fazer o nosso personal coach, que é o nosso projeto pedagógico, eu tenho certeza absoluta que lá no dia 2 de julho de 2017, no dia da prova do TJ, eu tenho certeza que você ficará altamente competitivo e vai lembrar do LAC durante as 5 horas de prova. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês. Pode se matricular sem medo de ser feliz. A nossa escola já está no ar há 8 anos e eu tenho certeza que nós vamos proporcionar uma grande preparação para o seu concurso, o concurso da sua vida. Forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.